Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. É interessante isso, porque você não tem nem o produto ou o serviço ou o conceito definido, mas então você dá um nome para uma intenção. Porque até agora o que eu vejo nessa carta ali é uma intenção, né? É Apple Intelligence. Pois total. Exato. Não, a Apple Intelligence tinha lá as demonstrações falsificadas, né? Então, mas era uma intenção. Mas eles mostraram alguma coisa e entregaram alguma coisa, que não tem nada. Era uma intenção que não chegou ainda. Não É um existe. sonho, temos um sonho. É um É um sonho. É uma meta. É a meta da meta. A meta. Entendi. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso, um ser humano. Eu sou o Josué de Oliveira. E eu sou o Emerson Alecrim, uma planta. Não, tô brincando, sou humano também. Uma erva. Erva boa. Erva boa. Superinteligência pessoal é o novo objetivo da Meta. Depois de gastar centenas de bilhões de dólares contratando os melhores talentos da IA, o chefão da empresa agora compartilha sua nova meta, que é criar uma superinteligência e colocá-la nas mãos das pessoas. Mas o que diabos é superinteligência? Será que o próprio Zuckerberg sabe o significado disso? No episódio de hoje, a gente tenta entender isso e conversa um pouquinho sobre essa nova guinada da Meta, que tipo de futuro será que a empresa está vislumbrando. Mas antes, não esquece de ir lá dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito se não tá seguindo ainda e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 18 minutos e 40 segundos. Josué, bora lá, qual que é o primeiro de hoje aí? Bom, a gente tem aqui o primeiro comentário do Vinícius Mazola, lá no Telegram. Vocês vão lembrar que semana passada a gente fez um episódio com 2 temas. O primeiro deles foi o BitChat. E o comentário aqui do Vinícius é sobre justamente o BitChat, né? E algumas considerações que a gente fez sobre limitações dele e tal, sobre o funcionamento da tecnologia, a mensagem pula de um celular para outro, como é que isso funciona. E o Vinícius trouxe uma explicação mais técnica aqui. Falou o seguinte: o Mobilon tinha comentado sobre as dificuldades tecnológicas. Assim, elas são todas as dificuldades que a internet / rede intranet tem, e mesmo assim elas funcionam. Existem Discovery Protocols para diferentes protocolos, inclusive para a rede local. Existem as tabelas NAT, que funcionam, por exemplo, em switches. A primeira vez em que um dispositivo usa uma porta, o switch mapeia de onde vem e para onde vai. Existe o IPv6 Neighbor Protocol para achar os dispositivos próximos. Na internet existe entre provedores também protocolos como o BGP, para ir para o próximo provedor. Então assim, eu imagino que os celulares se anunciam para os próximos e assim vai se formando a rede e a tabela de roteamento local. Esse tipo de problema existe já há muitos e muitos anos e tem várias formas de tentar resolver. E sobre a questão de ficar infinitamente indo e voltando, esses protocolos geralmente definem no pacote um TTL, que é Time to Live, que é para ser descartado, às vezes contado por hops, pulos de um dispositivo para o outro. Posso ter explicado meio toscamente, haha, mas só queria dizer que é algo bem comum e funciona hoje em dia. Pois é, se foi toscamente, eu não percebi porque eu não entendo absolutamente nada desses sistemas que você utilizou, Vinícius. Nossa. Estrutura de rede, não, faz sentido. A questão é, o Bluetooth Mesh tem protocolos, tecnologias para lidar com isso? É isso que eu tava questionando, entende? Eu não sei se tem. Até porque, quando a gente tá falando de internet, a gente tem devices centralizadores. Então, ele citou aqui, por exemplo, um switch, mas tem os provedores de DNS, eu não vou entender tecnicamente o detalhe, né? Mas você tem entidades que fazem esse trabalho de centralizar e organizar o tráfego também. E no caso do Bluetooth Mesh, é cada um por si, vários dispositivos interconectados, né? Então, tem uma diferença técnica que aí eu teria que estudar um pouquinho mais a fundo a tecnologia para ver se ela tem soluções similares ao de redes de internet. Talvez integrando o Wi-Fi Direct, talvez o Wi-Fi Direct tenha coisas próprias, enfim. Mas é realmente o Bluetooth Mesh sozinho parecia, pelo menos na descrição que a gente viu e tal, meio frágil para lidar com essas complexidades. E o Vinícius continua aqui. Sobre o uso, eu já fiquei sem sinal em festivais e festas. E seria bem útil ter esse BitChat como um walk-talk, entre aspas, para conseguir encontrar o pessoal. Ele não vai substituir o WhatsApp ou o Telegram. Ele é para esse caso e para protestos ou países que bloqueiam a comunicação. Abraços e até mais. Eu fiquei pensando nisso também.
Muito desse exemplo que tem sido dado de utilidade do BitChat e de outros aplicativos com essa pegada de Bluetooth Mesh é para aglomerações, né? Seja shows, carnaval da vida, ou coisas mais sérias tipo manifestações, protestos e até, sei lá, o governo decidiu desliga a internet, tira a internet da tomada, como já foi feito em situações de limite, né? Mesmo assim é meio, assim, é melhor, obviamente melhor do que nada, mas mesmo assim, a proximidade já é tão limitada que eu me pergunto se, dependendo do caso, vai ser útil. E, porque, por exemplo, pensa num ambiente lotado, assim. Se você se perdeu dos seus amigos numa multidão num show. Tipo, dependendo de onde você tá, o Bluetooth já não vai achar, tá ligado? Já tem um monte de coisa no caminho, tem pessoas no caminho, sabe? E precisa que muitas pessoas ali do lugar estejam com o aplicativo instalado. Esse é o ponto central. É uma corrida de ovo e galinha. Você só vai instalar se muita gente estiver usando, só vai usar se muita gente tiver instalado. E aí não sai do lugar, né? E mesmo se for num ambiente muito cheio, se todo mundo tiver o aplicativo, todo mundo tem o BitChat no show da Taylor Swift, sei lá. Todo mundo... Faltou a luz, não tem internet, meu Deus do céu. Todo mundo abre o seu aplicativo do BitChat. Tá todo mundo na mesma sala de bate-papo. Então, num primeiro momento, até as pessoas se acharem ali, encontrarem quem é a pessoa certa que você quer falar, o chat certo, pode ter um tempo de resposta que, de repente, uma confusão já aconteceu. Enfim, tô pensando aqui em situações em que até mesmo para isso, as coisas têm que estar muito bem alinhadas pro negócio ser útil. De novo, a tecnologia é muito interessante, muito legal. Sim. É maneirão. Tem outras coisas também, tem outros projetos que a galera usa isso, junto com ondas de rádio, que você consegue vários quilômetros de alcance. Tudo isso muito bacana, assim, mas realmente você precisa de um alinhamento muito bom entre os participantes dessa rede pra coisa funcionar. A tecnologia é muito boa, muito legal, mas a aplicação prática nem tanto. Então vamos pegar essa tecnologia e vamos colocar ali na estante, no mesmo lugar que a gente coloca NFT, metaverso. É isso. A tecnologia é legal, o protocolo é muito interessante, mas ainda não. Precisa evoluir um pouquinho pra gente conseguir usar no dia a dia mesmo. Seguindo aqui o comentário do Robson Freitas, também no Telegram. Ele diz o seguinte: sempre que vou ao estádio ou shows aqui em Salvador, nenhuma das operadoras se mantém funcionando de forma satisfatória. Isso é realmente o congestionamento da rede, né? Na verdade, na maioria das vezes, nem sequer funciona. Acaba que tenho que ter 2 chips de operadores diferentes para aventurar se alguma funciona. Realmente, a ideia do BitChat é boa, pode ser útil. Já ser popular como WhatsApp e Telegram, eu acho pouco provável. Mas sabemos que do nada alguém posta um vídeo em uma rede social e vira moda, mesmo que por pouco tempo. Vocês falaram tanto em Rio de Janeiro sobre o risco de andar com o celular na mão. Ih, lá vem. Aqui em Salvador não está muito diferente, não. Como sou policial militar, pensei imediatamente nos bandidos fazendo uso, já que as mensagens somem e o uso é criptografado. Não tenho dúvidas de que será usado para o crime. É como qualquer coisa, né? Tipo, nesse sentido, de fato, é isso, né? Pode ser apropriado para coisas que são longe das ideais. Mas, de novo, eu tava pensando nessa coisa das pessoas que estão na rede estar muito bem alinhadas. Criminosos geralmente estão com objetivo, né? Tem uma coisa específica para fazer, então é um caso de uso em que os participantes da rede vão estar muito bem alinhados de como se comunicar ali. Então, de fato, poderia, ser usado por uma galera que a gente preferia que não usasse. É isso, se você é criminoso, tá ouvindo aí, fica a ideia. Meu Deus do céu. Aqueles, né? É que nem o livro que você cita nesse episódio, né? Que o cara criou o negócio pra falar para as pessoas não criarem o negócio. Terror. A gente tá alertando e no final estamos dando a ideia. Inclusive, desde a gravação desse episódio sobre BitChat, o BitChat agora já tá na App Store. Antes ele tava numa parada de testes da Apple, né? Mas agora já tá disponível pra ser baixado pra iOS. Então, se você tem iOS e quiser testar, no Android, pelo que eu vi, ainda não tem aplicativo. Deixa eu até checar aqui ao vivo pra ver se eu não tô falando bobagem, mas eu acho que ainda não tem aplicativo oficial do BitChat pra Android. Então me dê um instante aqui. Não tem mesmo. Se tiver alguma coisa chamada BitChat aqui, não é verdadeira, então não baixe isso, pelo amor de Deus. Não caia nessa. Se você quiser testar no seu Android, você vai ter que baixar o saudoso APK lá no GitHub do BitChat. Enfim, você vai ter que dar uma permissão pro seu celular rodar, né? Acessar esse APK, né? Porque mesmo no Android ele avisa que você pode estar baixando alguma coisa maliciosa e tal. E aí você consegue baixar. Mas não pegue nada na Play Store com o nome BitChat ainda, por favor. Você ouviu aqui primeiro. Boa. E o próximo comentário aqui pra gente fechar é do Rodrigo Ave. Comecei a ler meio revoltado, né?
a impressão minha. Ele deixou lá no Spotify, mas vamos lá que a gente dá espaço. Eu vou deixar uma opinião bem radical. Todo império tem a sua decadência. De tempos em tempos as coisas mudam. E esse, entre aspas, emprego de vocês não existia antes. Existiu para suprir uma demanda da qual mudou e não vai mais existir, e isso obriga as pessoas a se reinventarem. E claramente vocês não querem se reinventar. Chegou a hora da reinvenção. Se continuarem querendo ganhar dinheiro no modelinho de negócio de vocês, cortou o print aqui, vocês vão quebrar, porque nada dura pra sempre. É hora de sair da zona de conforto. É isso aí. Saiu estudo, vamos lá. Saiu o estudo da Microsoft essa semana, que viralizou bastante aí, e a Microsoft fez um estudo. A gente fica falando, né, de que os empregos vão acabar e tal, mas a Microsoft levou isso a sério e foi fazer um estudo mais aprofundado para ver o que vai ser impactado pela IA. Óbvio que eu não sei exatamente os critérios, mas ela elencou, tem uma pontuação, diversas profissões bem específicas, assim, tipo encanador, ela pegou umas coisas bem específicas, e uma pontuação de quais são as profissões com mais chances de acabarem, né, acabar mesmo, e quais são as profissões com menos chances. Tá? E resumindo, porque eu não vou lembrar, óbvio, a lista completa que é gigante, tudo que vai acabar é intelectual e tudo que vai sobreviver é manual ou braçal. Só que eu não sei qual é o intervalo, qual é a janela temporal que a Microsoft está analisando. Porque como já conversamos aqui no Tecnocast, a barreira física já está sendo trabalhada com humanoides ou com outros robôs para tarefas específicas. Então, eu interpretaria esse estudo da Microsoft como uma coisa de curto prazo. Falando assim de 2030 para frente, eu já não sei se o estudo da Microsoft nos serve para alguma coisa. E quando a gente está falando de fazer faculdade, seguir carreira, a gente está em 2025. Se a pessoa entra na faculdade hoje, 2030, você vai estar se formando. Então, eu chutaria que pelo menos metade da lista das profissões, entre aspas, seguras, não estão seguras para depois de 2030. Tem algumas que podem levar um tempo a mais, mas é isso, virtualmente, se existe uma entidade super inteligente e se a gente consegue transpor a barreira física e colocar essa entidade nesse humanoide ou qualquer tipo de robô, é isso, acabou, não tem... Ninguém está a salvo. Resumindo. Ou seja, não é uma simples questão de se reinventar. Esse que é o ponto aqui. Tipo, dependendo... Assim, tem várias questões nesse comentário aqui do Rodrigo. E, Rodrigo, como você deu uma opinião bem radical, me permita aqui ficar na mesma energia que você. Eu achei curioso que você colocou emprego entre aspas. Esse emprego de vocês está entre aspas. Olha, até onde eu sei é um emprego de verdade, cara. Assim, tipo, trabalho todos os dias, né? Tem um horáriozinho e tal, tem bastante... Né? O meu me paga todo mês, é um emprego de verdade, até onde estou vendo. O ponto imediato aqui é que, assim, muitas dessas mudanças que fazem com que profissionais tenham que se reinventar, né? Mudar completamente a forma de pensar, etc., elas vão ter um paralelo possível com o tipo de mudança que a inteligência artificial vem para trazer. Sim. Então, não é simplesmente, não, vocês vão pensar num novo modelo de negócio. Talvez a gente consiga, não se trata de jogar toalha, que não é isso. Mas é que, voltando a uma fala do Mustafa Suleyman, lá, um dos chefões de IA na Microsoft, essa tecnologia é fundamentalmente substituidora de trabalho. Essencialmente, sabe? Então, eventualmente, todos os trabalhos vão estar na mira, independente da sua capacidade de reinvenção ou não. Se, de novo, aí o que vai estar em jogo são as questões físicas, como o Bruno falou, e também barreiras culturais que também podem entrar no caminho. Mas a tecnologia tende a ir até esse lugar. Isso com um ponto mais geral. E uma outra coisa que me incomoda um pouco também é que, assim, o emprego de vocês não existia antes. Existia. Jornais. Assim, se a ideia é falar que o emprego da gente na internet, tipo, o emprego em si existia. Rádio. Televisão, revista, TV. Comunicação, existe. É comunicação, no geral. Mudou o canal, mas... Pra chegar no ponto que não existia antes, a gente tem que recuar bastante. Tipo assim, antes da prensa de tipos móveis de Gutenberg, assim, sabe? Quando as coisas começaram a se desenvolver, e aí pensar ali século XVIII, XIX, urbanização, estabelecimento dos primeiros jornais, comunicação de massa, etc. Aí daí pra trás não existia, né? Mas o que a gente faz hoje existia antes, sim. E vai se modificando. A questão é que as mudanças que a gente viu até então, e esse é o ponto, são mudanças de plataforma. E obviamente que a mudança de plataforma do jornal pra internet exige uma reinvenção. Né? Não é uma coisa trivial. A questão é que a mudança que a gente tá vendo não é tipo de plataforma. É tipo assim, até aqui, o emprego de vocês pode ser feito por humanos, daqui pra frente não precisa mais. Não tem reinvenção, simplesmente, que resolva o problema. Eu não sei qual vai ser a resolução do problema, mas isso de
não querer ficar na zona de conforto, não é exatamente isso, cara. É um pouco mais complexo que isso. É uma tecnologia que vai literalmente estoporar a zona de conforto do mundo. Até porque não tem a ver só com trabalho, tem a ver com propósito de vida, tem a ver com saúde mental, sabe? A gente tá conversando sobre uma mudança que não tem precedentes no estilo de vida da raça humana. E a gente já falou isso em Tecnocast, se antigamente os sapiens, ou até as outras raças ali, né, caçavam para viver, e depois descobrimos a agricultura, e depois aprendemos a nos organizar em sociedades maiores do que uma tribo, uma cidade, enfim, e aí avançando bastante, a gente vem com máquina a vapor, energia elétrica, então assim, e depois também a gente teve os coletores, enfim, independente da timeline estar correta ou não, o ponto é, o ser humano sempre teve a necessidade de viver para subsistir de alguma forma, né, para gerar o seu alimento, e isso traz um sentimento de realização, de propósito. E quando a gente deixa de ter o propósito, até um filósofo fala isso de alguma forma, que é que quando você não tem muito propósito, ou pessoas que não têm propósitos significativos recorrem demais ao prazer. Então é outra questão filosófica, né, de o que acontece quando você não precisa trabalhar, você não tem mais nada, nenhum propósito claro ali, engrandecedor, né? São chances também de como sociedade a gente começar a colapsar por conta disso, seja por problemas de saúde mental, né? Ou seja por simplesmente, enfim, não dar conta, né? Então é isso, não se trata mais de zona de conforto, a gente não tá discutindo aqui o fim do cobrador de ônibus, do ascensorista de elevador, que ele consegue se empregar em outra coisa muito melhor e não ia porque tava numa zona de conforto, às vezes, dependendo, né, não vou generalizar, mas a gente tá falando de uma coisa que vai acabar com tudo pra todos, virtualmente. Se não for pra todos, é 90%. E aí? Como é que você preenche esse tempo, né? Enfim, tem vários Tecnocasts onde a gente discorre sobre isso também, mas é isso, não se trata só de uma birrinha. É realmente e nem de ser contra o progresso, porque somos 100% a favor de progresso. Lógico que questões éticas de como é feito esse progresso são relevantes, que foi o que a gente discutiu no último episódio, né? Mas, no final das contas, somos a favor de progresso. A questão é, e aí, o que acontece quando esse progresso chega? É uma mudança bem grande, né? E me incomoda um pouco também essa coisa, focar na questão do progresso é deixar um pouco de lado o que a gente discutiu, que é justamente como a gente chega até lá, né? Tipo, tecnologias não... Quando elas chegam, de fato, batem na sociedade, elas batem na sociedade, por vezes de maneiras um pouco questionáveis. A gente tá sendo discutido agora, tipo, por um tribunal se o Facebook pode baixar livro, sacou? O Facebook tava fazendo seeding de torrent de filme adulto pra poder treinar IA, sacou? Tem empresa... Filme adulto? Sim, lê a matéria depois. Por quê? Porque eles estavam... Tem toda uma jogada tecnológica em torno disso, que eles estavam usando os torrents ali de filmes pornôs, porque isso acelerava pra baixar outras coisas. Então, tipo, tem toda uma série de artifícios que estão sendo usados que a gente tem que se perguntar. Pode fazer isso? Achei que fosse pra conhecer melhor a analogia do corpo humano. Pode ser também. Anatomia. Não tenho dúvida que também tenha sido usado pra isso. Mas, enfim, percebe como é estranho o que a gente tá falando? Isso não era uma questão 5 anos atrás, sacou? Então não se trata simplesmente de muda de área. Aprende, ou então... Não, cara, aprende... Tem que ser programador, cara. Vai aprender a codar. Então, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tá um pouco mais sério que isso. Mas enfim, em resumo, todos vão sair da zona de conforto, Rodrigo, até, sei lá, no máximo 10 anos, vai estar todo mundo saindo da zona de conforto. Máximo 10 anos pra atingir esses 90%, né? Porque já tá começando a atingir uma boa parte. E aí a gente continua essa conversa, vamos ver pra onde que vai. Enfim, vamos pra pauta? Vamos nessa. Falar de superinteligência, olha só que... Contexto. Caminho, Desenvolver a superinteligência agora está à vista. Essa frase foi dita por Mark Zuckerberg numa carta que ele publicou no último dia 30 de julho. No mesmo dia, numa reunião com investidores, ele definiu superinteligência como um modelo de IA mais poderoso do que um cérebro humano em todos os sentidos. Segundo ele, a superinteligência costuma ser imaginada como uma forma de automatizar todos os trabalhos e a humanidade viveria de uma parcela disso. Só que a meta quer ir numa direção diferente. Ela quer a superinteligência para os humanos perseguirem as suas aspirações individuais. Daí até o nome da carta que ele publicou, Superinteligência Pessoal. E logo no primeiro parágrafo dessa carta, o Zuckerberg diz que,
começamos a ver vislumbres de nossos sistemas de IA melhorando a si mesmos. Ou seja, será que aquele momento da evolução exponencial dos sistemas que a gente vem falando desde 2016 aqui no Tecnocast começou a aparecer de fato? Isso seria um turning point, né, do desenvolvimento da tecnologia e da humanidade como um todo? Ou será que essa é só mais uma trucada do Zuckerberg, igual ele fez quando ele escolheu o termo metaverso e definiu que esse era o futuro do Facebook, inclusive mudando o nome da empresa, né? Virou Meta. E agora não faz o menor sentido esse nome da empresa. Nenhum. Absolutamente nenhum. Pelo menos o que a gente sabe é que tem uma grana alta rolando em IA, não só na Meta, né? Mas a Meta está investindo muito em infraestrutura e também em contratações e aquisições de empresas, né, Josué? Pois é, essa carta sobre superinteligência pessoal, não estranhem o termo superinteligência aparecendo, porque esse é o nome de novo laboratório da Meta, que é o Meta Superintelligence Labs. E isso começou aí como um esforço do Zuckerberg de atrair, sabe, todo mundo que trabalha com inteligência artificial no Vale do Silício, aparentemente, né? Para começar, ele comprou 49% de uma empresa chamada Scale AI, aproximadamente 15 bi, e aí ele trouxe o antigo CEO dessa empresa, que é o Alexander Wang, que tem só 27 anos, para ser um dos chefes desse laboratório de superinteligência. E aí, já tem esse cara. Aí ele vai liderar o laboratório junto com outro cara, que é o Nat Friedman, que liderou já o GitHub. E além desses dois, ele saiu numa caçada, numa contratação em série de gente que passou pelo Google, Anthropic, OpenAI, Apple, várias outras startups. Então ele tá pegando figuras chaves que, assim, eram muito importantes nessas empresas. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Exemplos, né? 2 co-criadores do Voice Mode e do gerador de imagens do GPT-4o agora são da Meta, são desse laboratório. E até mesmo um dos co-criadores do ChatGPT em si, vou tentar falar o nome dele, mas provavelmente vou falar errado, Shen Jiazhao, deve ser outra pronúncia, eu peço perdão, mas esse cara agora é da Meta. Só a Apple perdeu 4 pesquisadores, incluindo um líder de time, que é o Romain Pang. A Apple já não tá forte em IA e ainda perde 4 pesquisadores, né? Que situação. Já sabemos quem recebeu o menor salário, por enquanto. Cara. Então, 4 pessoas de uma vez. Acho que, pelo que eu entendi, pegaram um chefe e esse chefe foi trazendo pessoas da confiança dele da Apple. E a galera foi indo. Então é isso, assim, são pessoas que tinham posições-chave nessas empresas. De fato, tem um investimento muito grande nisso. A gente não sabe quanto cada pessoa recebeu e tal, mas tem conversas que circulam, né? E os veículos estão noticiando isso. É papo de, assim, contando salário, bônus, opções de ações, centenas de milhões de dólares para alguns desses nomes mais estratégicos. Eu cheguei a ver um possível de 1 bilhão, mas era uma contratação de vários anos, né? Isso, teria sido uma pessoa da Thinking Machines, que é a startup da Mira Murati, que é se não me engano, CTO da OpenAI. Exatamente. E seria por um período fechado daí ela ganharia... Que saiu da OpenAI, criou uma empresa que já teve rodada de investimento sem entregar nenhum produto. Exato. Assim, muitas crenças no Vale do Silício rolando no momento. Falou que IA, o dinheiro tá liberado. É assim que tá funcionando agora. Exatamente. Preciso disso pra IA. Ah, beleza, toma aí. De repente, o Zuckerberg instaurou um problema aí para as outras empresas que precisam agora, né, cuidar para que figuras chaves não sumam, não levem sua expertise para um grande competidor. Porque do jeito que ficou agora, parece que a Meta tá com uma estratégia de time de futebol grande, né? Começa a pegar os grandes nomes de times rivais, não necessariamente para ter um time totalmente imponente, mas para ferrar os outros times, né? Então, a impressão inicial é essa, né? Dream Team que eles estão montando. Eu não entendo de futebol, mas qual time seria a Meta agora, vocês que são entendidos eu aí? Eu também não entendo. Só foi um comparativo, uma analogia meio... Pelo valor, talvez um Real Madrid. Eu não sou um grande conhecedor, mas... ninguém aqui tem de futebol. De valor, talvez um Real Madrid. Agora, de resultado, hoje o PSG é o principal, né? Então, quem que seria o PSG da tecnologia aí? OpenAI? Não sei, eu também entrei no futebol. Pode ser, porque o PSG, o time que eles montaram, é um time com uma filosofia de pegar gente muito jovem, não pegou medalhão, não pegou grandes campeões, assim, né? E então são jogadores caros, lógico, a Europa é outro nível, mas me lembra o OpenAI, que é tipo um time jovem, não é uma empresa consolidada, mas tá aí quebrando as pernas de todo mundo na IA, pelo menos. Faz sentido. A OpenAI tem uma galera que tá desde o começo, que começou saindo de faculdade e tal. Então, faz sentido. Categorias de base.
Formando os jogadores do futuro. O OpenAI tá mais ou menos no status que o Google tinha coisa de 25 anos atrás, né? Aquela coisa de empresa Sim. jovial, de empresa disruptiva, então faz sentido essa comparação. Agora, a gente está falando aqui de aquisições, investimentos em acqui-hiring, né? Que é quando uma empresa compra outra empresa para absorver os talentos dessa outra empresa. Como é que traduziria acqui-hiring? É uma mistura de aquisição com contratação. Contra-aquisição. Não. Composição, não sei, deve ter algum nome em português, mas enfim. Mas tem uma outra categoria de investimentos que é a categoria que você olha nos dados financeiros, na contabilidade da empresa, né? E os investidores usam isso principalmente nas empresas de capital aberto para entender o quanto que essa empresa está ampliando o seu investimento. E é uma sigla que na contabilidade se chama CAPEX. O CAPEX se refere a investimentos em bens de capital, como imóveis, maquinários, equipamentos e outros ativos de longo prazo serão utilizados pela empresa, lendo a definição aqui, tá? Para gerar benefícios econômicos por um período superior a 1 ano. Tá? Então, em resumo, é uma coisa mais focada em infra, é mais focada em bens físicos, né? Uma contratação é um gasto, é um investimento, mas não entra como CAPEX. E aí, quando a gente fala de CAPEX, a Meta está planejando investir esse ano entre 66 bilhões e 72 bilhões de dólares. Só para vocês entenderem, ano passado, a Meta investiu 37,2 bilhões. Ela teve esse número de CAPEX, 37,2 bilhões. Então, se ela chegar a esses 72 bilhões, vai ser quase o dobro do que ela teve de CAPEX ano passado. É assustador esse crescimento, né? E quando a gente olha todas as outras empresas de tecnologia, o crescimento é similar. A Microsoft está planejando investir 120 bilhões, 120 bi de CAPEX. Ano passado, ela investiu 74 bi. Já era um investimento bem alto, né? Talvez, enfim, Microsoft é uma empresa que tem também Azure, tem outras coisas aí na nuvem, então ela já tem um gasto maior com o CAPEX, porque não se trata só de inteligência artificial, mas esse ano o plano também quase dobrar, chegando a 120 bi. E a Alphabet, que ano passado teve um CAPEX de 72,7 bi, esse ano com a projeção de totalizar 85 bi. Chips, data centers, networking, né, rede, são as coisas provavelmente para onde que vai toda essa grana. Lembrando que são as empresas mais ricas do planeta, com uma altíssima lucratividade. Então, dinheiro, quem tem disposição, né, quem tem possibilidade, na verdade, de gastar, são elas. Vem fazendo colchão há muito tempo. Exatamente. Nenhuma outra empresa tem, por conta própria, condição de investir na inteligência artificial. Acho que esse é um ponto importante. Apenas as Big Techs que têm essa grana, que têm esse fluxo de caixa, para ter essa capacidade de botar grana do bolso, né, em infraestrutura e em tudo que precisa para inteligência artificial. Porque é isso, a gente está falando só do CAPEX. Óbvio que o CAPEX vai para outras áreas da empresa também, né? Não é só a IA que vai ser beneficiada desses investimentos do CAPEX da empresa. Mas, se a gente somar esses investimentos em contratações, como o Josué disse, tem gente sendo contratada por 100 milhões de dólares para sair da empresa e ir para outra empresa, né? Então, quando a gente pega também essa disputa de talentos, a parte de aquisições de empresas também, que não são todas que saem no noticiário, que a gente acompanha, né? Por conta de acqui-hiring, é uma grana violenta que está rolando para IA, e até o momento as expectativas é que essa grana continue crescendo, porque todas elas querem ser a primeira a chegar nesse momento da AGI ou da superinteligência agora, que é o que o Zuck vem falando. Inclusive, nenhum dos laboratórios ainda ganhando dinheiro com a IA propriamente dita, né? Ainda tem esse detalhe, é todo mundo apostando no futuro, pelo menos que a gente tem de notícia. Trazendo para a questão da Meta, né, que a gente estava conversando sobre possíveis pautas e tal, e aí, tipo, surgiu essa carta do Zuckerberg, assim, a gente tá gravando no dia 1º, a carta foi ao ar no dia 30, então bem fresquinho, né? E nos deixou pensando um pouco sobre, enfim, coisas que Zuckerberg faz, coisas que acontecem na Meta e, sei lá, o que a gente consegue extrair disso, né? E eu tava até comentando antes da gente gravar que se a gente olhar ali a carta, tem vários pontos que ele vai trazer. Aliás, uma parte aqui, rapidinho. A carta é uma página escrita no Word. Assim, não tem a interface do site. Depois acessem a carta, vocês que estão ouvindo. Vai estar linkado no post. Não tem o nome da Meta, não tem nada, uma fonte Times New Roman,
eu achei muito pouco convencional a estratégia de comunicação para esse assunto. Eu vi que o Zuckerberg também soltou um vídeo nas redes sociais, como ele tem feito, mas geralmente esses mega investimentos, eles são, e aqui no caso, né, colocando talvez uma nova filosofia para a empresa, mas eles fazem na newsroom, né, fazem um blog post que chamam. Então, eu achei tudo muito estranho na maneira como eles divulgaram. Parece é um negócio muito grande. E é aquilo, né? Na comunicação, a forma de comunicar faz a diferença. Eles divulgaram um negócio muito grande com uma pompa muito pequena. O que isso quer dizer? Não sei, mas não tinha dinheiro. Gastou tanto dinheiro pra contratar o pessoal que não tinha dinheiro pra licenciar o Corel Draw. Tiveram que demitir o web designer, tá ligado? Acabou o dinheiro pra pagar o Wix ali, eles tiveram que colocar em qualquer lugar. Mas eu acho que foi estratégico. Isso aí foi intencional. Porque, bom, assim, não tenho nenhuma base para sustentar esse argumento, mas eu acredito que essa simplicidade exagerada é quase como uma maneira seria o mais próximo possível de uma carta escrita à mão, sabe? E para uma carta escrita à mão de um executivo que nem o Mark, parece ter um peso maior, as palavras parece ter um peso maior, então eu acho que foi algo nesse sentido. Tanto é que você vê que ele fecha, né, ele assina somente como Mark, né, para dar acho que... Marquinho. Exato, se fosse no Brasil, né? Mas isso ele já comunicou antes, ele já fez isso antes. Sim. Mas o layout, que existem cartas do Tim Cook, do Steve Jobs, né, bem conhecidas inclusive, é dentro do layout da Apple. E ali, ou o CSS estava quebrado e esqueceram de subir o arquivo novo. Então, mas o link é meta.com/superintelligence. É onde vocês, de fato, é curioso, é onde você esperaria abrir uma página super pomposa, né? Tipo, com vídeos carregando ali, com o nome da galera, com um monte de coisa. E, tipo, sequer é a página do Superintelligence. Talvez seja no futuro a página do laboratório e tal, mas por enquanto tem só, de fato, essa carta, fundo branco, Times New Roman, H1 e P. Se você tá pensando em HTML, é basicamente só isso. Parece aquelas primeiras páginas que você faz quando tá aprendendo HTML, né? Quando a gente tinha esse curso, né? Mas eu ainda acho que tem alguma estratégia por trás disso. Tem alguma mensagem subliminar. Sim. Não, eu acho que o que o Alecrim falou fez total sentido, assim, dá um ar mais pessoal, mas também se a gente for analisar o conteúdo da carta, ele é muito vago. Então, será que caberia num press room? Porque você não tá anunciando nada, você só tá fazendo uma inspiração de futuro, sabe? É um deslumbre, não é um direcionamento tão específico. Ok, é um direcionamento. O futuro da Meta é super inteligência. A gente vai descobrir esse troço antes de todo mundo e vamos ganhar a corrida. Mas entende que é uma coisa muito mais conceitual, mais inspiradora do que um anúncio de alguma coisa factual, tipo metaverso. Trocou o nome da empresa, anunciou que vai ter o metaverso, vamos investir não sei quanto. Foi um baita evento. Aqui não tem um anúncio ainda, né? Não tem muita coisa pra anunciar. E se a gente parar pra ver, esse layoutzinho aí, ele também tem um quê um pouco acadêmico, porque, sei lá, o ABNT é isso, né? O espaçamento, mas você não ilustra muito, não pode... o que conta é a mensagem, não tanto a ideia de ter uma apresentação bacana e tal. Mas eu achei bem incomum para os padrões da Meta. Mas é interessante, acho que a primeira coisa que chama atenção pra mim é justamente ele falar de superinteligência. Vamos começar daí, né? Porque é uma daquelas categorias dentro da conversa sobre inteligência artificial que não tem uma definição unânime. Tem gente que coloca isso, se eu não estou enganado, a própria OpenAI tem no roadmap deles que superinteligência vem depois de AGI. Então, vem a AGI, a inteligência artificial geral, e superinteligência seria uma categoria após isso. É isso mesmo. E a OpenAI, ela só se desconecta da Microsoft quando alcançar a inteligência artificial geral. Então, o Satya Nadella quer que demore muito e o Sam Altman quer que chegue muito rápido. Exato. O Sam Altman vai falar, não, o chat GPT 4.5 que a gente vai lançar é geral. Pronto, acabou. Tchau. Mas justamente isso chama minha atenção para começo de conversa, né? Ele já tinha mudado a direção da empresa antes com essa questão do metaverso, numa situação que é diferente em termos de pompa da situação que a gente está agora, mas tem algum paralelo possível por conta da questão de ter uma carta aberta, de ter um texto muito cheio de promessas e de vislumbres e de coisas afins. O fato dele estar montando todo um novo laboratório em torno disso. No caso do metaverso, tinha todo o lance do Reality Labs, né, que é o departamento que estava voltado para essa parte de metaverso, produtos nesse sentido, que virou o queridinho da Meta. Então, Facebook depois Meta nesse momento. Então, agora parece que tem
um novo departamento de foco ali, que é esse de superinteligência. E quando ele para tentar dar a isso alguma dimensão prática, ele fala simplesmente de empoderamento pessoal, né? Das pessoas podendo perseguir seus objetivos, aspirações pessoais. E em termos de produto, a única coisa que ele cita uma vez só na carta é óculos, né? Que óculos faria muito sentido porque a superinteligência vai conseguir ver o que você está vendo, ouvir o que você está ouvindo e tal. Então, em termos de como essa superinteligência vai dar às pessoas a possibilidade de perseguir seus objetivos pessoais, a única coisa que a gente tem ali de vislumbre é essa coisa do óculos. É vago assim. O texto em si dele, da carta, não tem a definição de superinteligência. Essa definição que o Mobius pegou é o que a Meta deu na reunião com investidores. E aí, aí eles dão uma definição mesmo, mas o texto em si não tem. Então, é isso, assim. Não tem a pompa do anúncio do metaverso, de fato, mas tem algumas semelhanças em termos de vislumbre e também daquela coisa meio vaga do que significa isso. Então, nós temos muitas perguntas e poucas respostas. Sim, eu acho que assim, se vem depois da AGI, agora vamos pela suposição, né? Se vem depois da AGI, o que se imagina é que, bom, é a versão Eu Robô da IA, né? É a superinteligência, é a entidade superior que já se desenvolveu e já tem autonomia e tem... Como é que chama aquele ponto de virada? Esqueci o nome. Singularidade? Singularidade, é. Imagino que seja nesse caminho. Gente, é a singularidade na mão do Mark Zuckerberg. Olha o que nós estamos discutindo. De todas as Big Techs, não só dele, né? Não, mas é ele que tá colocando o alvo ali. E ele falou que vai colocar na sua mão, no seu óculos. Mas é que tá. Ele fala, né, que a IA começou a se autodesenvolver, os sistemas começaram a se evoluir sozinhos. Os avanços tecnológicos têm libertado gradualmente grande parte da humanidade para focar menos na subsistência e mais nas atividades que escolhemos. Então é isso, ao mesmo tempo que ele vem falando que a IA já está conseguindo fazer isso, a superinteligência está chegando, e aí para responder essa pergunta, essa indagação do Taz, né, nas mãos do Zuckerberg, aí ele já joga, não, mas peraí, a gente está focado em dar o poder para as pessoas, todos terão uma superinteligência pessoal que os ajudará a alcançar seus objetivos, criar o que desejam ver no mundo, o que me dá muito medo, as pessoas criando o que elas desejam ver no mundo, né, viver qualquer aventura, ser um melhor amigo para aqueles de quem você gosta, e crescer para se tornar a pessoa que você aspira a ser. Então, enfim, se é verdade, se vai ser possível fazer isso, né? Se vão conseguir controlar essa nova entidade, essa é a parte que me deixa muito cético. Mais cético e com mais medo do que quem tá no desenvolvimento dela, entende? Tipo, óbvio que todo mundo vai ter um pouco de viés, vai colocar um pouco de viés ali no desenvolvimento. Mas uma vez que essa entidade assume o próprio controle e ela consegue... Porque isso, virou superinteligência, não tem mais timeline. Porque a cada segundo você tá mais super inteligente, entende? Então não tem mais timeline pra olhar, cara. É isso. Por isso tem alguns filmes de ficção científica em que a inteligência artificial foi banida. Porque chega num ponto de tanto descontrole e de conflitos e das IAs fazendo o que elas querem, eventualmente até contra os seres humanos, achando que estão protegendo os seres humanos, que tá bom, então vamos desligar esse negócio aí. Eles estão criando algo que romances, né, clássicos já colocam que no futuro acaba sendo desligado porque deu ruim. O que nos leva à questão também de se é possível desligar sistemas de inteligência artificial, porque também tem vários filmes, né, que mostram isso. Exatamente. E tem testes recentes de sistemas que tentam se manter ligados quando sabem que vão ser desligados. Acho que foi um teste da Anthropic, que algum modelo do Claude tentou salvar versões de si mesmo depois de interceptar conversas que ele seria substituído por um outro modelo. Então, assim, tá rolando Eles chantageiam, eles mentem, eles dão prejuízo. Engenharia social. Eles fazem cara de gatinho. Você vai me desativar mesmo? Pô, cria uma imagem de IA de gatinho, assim, tá ligado? Nesse ponto, o Zuckerberg até cita na carta que a superinteligência levantará novas preocupações com a segurança. Precisaremos ser rigorosos em mitigar esses riscos e cuidadosos com o que escolhemos tornar de código aberto. Ops. E aí, outro ponto interessante, né? Porque em um outro Tecnocast, a gente até falou sobre isso. Acho que foi no da DeepSeek,
que, nossa, a China tá na frente, a China não sei o que lá. E não, a gente falou, não, calma. A DeepSeek só foi possível porque a Meta lançou a Llama em código aberto e a partir desse código da Llama, muitas IAs foram criadas e foram promover um avanço significativo no desenvolvimento de IA no mundo todo, para muitas empresas, né? Então, curioso que agora peraí, a Meta tá olhando, olha aí as consequências dos nossos atos de lançar em código aberto. Ora. Mas eu acho que eu consigo ser um pouco mais conspirador com relação a isso, porque eu penso o seguinte, beleza, a Meta tá falando aí que você vai ter uma super inteligência pessoal, ou seja, algo direcionado para cada pessoa, para cada indivíduo. Mas então e assim, as pessoas hoje já estão usando o ChatGPT e afins como confidentes, né? Já conseguem fazer tudo. Qualquer assunto vai tratar com o ChatGPT, coloca uma dúvida ali de questões pessoais. Isso vale também para o Gemini e tantos outros. E aí, presume-se então que essa superinteligência vai ter uma relação ainda mais íntima com essas pessoas. E beleza. Se cada pessoa vai ter então uma superinteligência, quem que vai estar controlando todas essas superinteligências? E para onde os dados dessas pessoas vão, né? Para quem vai estar gerenciando tudo isso? E aí a parte que eu falo que é um pouco conspiradora é que de repente o que o Mark Zuckerberg talvez queria dizer é o seguinte: como é que a Meta vai ter controle de tudo isso, sabe? Mas não pensando na segurança do usuário, pensando no controle dos dados por parte da própria empresa, sabe? Pra coisa não sair do controle dela, para não sair dos muros da Meta, né? Uma coisa que me pega nessa colocação de algo disponível aparentemente para todo mundo, e aqui também é um pouco, aliás, é bastante teoria da conspiração, porque imagina, eu sou um empresário, crio um negócio que é uma super inteligência, digamos assim. Vamos lá. Para mim, a superinteligência é um sistema que consegue fazer cálculos e tomar decisões melhor do que 99% das pessoas, porque pondera melhor e não leva em consideração sentimentos e emoções. Aqui é uma definição só para jogar. Isso é muito valioso. Para que eu vou colocar na mão de todo mundo? Eu vou usar a superinteligência para mim, para as minhas finanças, para as minhas empresas, no caso de Zuckerberg, existe a dúvida sobre os planos dele de dominação. E por aí vai, eu vou liberar pra todo mundo? Então, assim... É porque a gente já teve essa coisa do medo do Zuckerberg dominar, ele virar presidente, mas é que apareceu o Elon Musk no meio do caminho, aí tem uma competição forte agora. Então, não sei... Aí eu tenho um ponto pra responder que não tem necessariamente a ver com tecnologia, mas tem a ver com economia. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema tributário ridículo, pra resumir. E esse sistema tributário ridículo, já falamos algumas vezes aqui no Tecnocast, inclusive, ele gera distorções na atividade econômica. Os empreendedores tomam decisões de empreendimentos ou de atividades por conta de se aproveitar das distorções do sistema, e isso faz com que o país não consiga gerar um PIB que ele poderia estar gerando. O que significa mais atividade, significa mais prosperidade para todo mundo. Simplificando bem. E aí, nas discussões da reforma tributária, essa coisa de implementar o IVA, o IBS, que é a mesma coisa, é um sistema unificado de imposto, é uma alíquota só, transparente, e você não tem distinção de qual é a categoria. Por exemplo, hoje, se você compra um sonho de valsa do jeito antigo, que era o papelzinho que você desenrola, era considerado bombom. Era uma alíquota mais alta do que hoje, que eles só mudaram a embalagem para colocar aquele vedada, né, a vácuo, e aí virou wafer. E aí o imposto é bem menor. Então, entende o tipo de distorção que você vai gerando. Na reforma tributária, os grupos de interesse fizeram muito lobby para que não fosse feita essa planificação do sistema tributário. Porque a planificação faria com que o país se reorganizasse em torno do que funciona melhor, do que tem mais vocação, enfim, simplificando muito aqui, tá? Então, quem paga pouco imposto quer continuar pagando pouco. E quem paga muito quer pagar menos, né? Então, tem essa distorção. Todos os estudos apontam que, se você fizer uma planificação, que é assim que funciona lá fora, inclusive nos principais países, nos mercados mais maduros, você aumenta a atividade econômica e mesmo as empresas que vão começar a pagar mais imposto porque pagavam quase nada e de repente pagam essa alíquota base para todos, elas vão ter mais lucro porque a atividade econômica aumenta. E aumentando a atividade, mesmo que você pague um imposto maior, você vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Então, prosperidade gera mais lucro para todo mundo. É menos burocracia e mais dinheiro circulando, virando produto ou serviço. Então, quando você fala isso, por que o Mark Zuckerberg liberaria superinteligência para todo mundo se ele pode ter só para ele esse grande avanço e tirar proveito disso? Eu enxergo isso. Porque vai gerar mais prosperidade, vai aumentar a atividade econômica de todo o país, de todo mundo, na verdade, né? E isso é bom
para todos, inclusive para Meta, entendeu? Mais pessoas com dinheiro no bolso, mais dinheiro mais PIB, né, sendo produzido, significa também mais anúncios sendo veiculados nas redes da Meta, significa mais gente com capacidade para contratar os serviços. Vamos supor que vão existir serviços de superinteligência, você paga para ter essa superinteligência, né? Mais empresas que estão voando aí, tendo muitos lucros e precisam contratar esses agentes, né? Então é uma mentalidade não de escassez. Qual é o contrário de escassez? Oferta, abundância. Abundância, isso, uma mentalidade da abundância, acho. Eu cheguei a ver um texto falando que isso é interessante para eles, porque a IA, de modo geral, talvez não tanto a superinteligência, libera as pessoas de trabalharem, com isso elas ficam mais tempo no feed. Mas assim, se a superinteligência nos proteger, ela vai querer que a gente fique inteligente também e vai nos tirar do feed. Então, não sei como é que vai ser isso. É por isso que eu acho que o termo superinteligência, vamos lá, né? O que ele está descrevendo não parece superinteligência. Da maneira como ele explica na carta, Ele na verdade nem descreve, né? Ele não descreve, ele só descreve efeitos dela. Ele dá ali um breve contorno. Na carta em si, de fato, ele não dá conceito. Ele só descreve como as pessoas se beneficiariam disso. E essa descrição de como as pessoas se beneficiariam disso, ele vai dizer, olha, isso é distinto de como outras pessoas na indústria acreditam que a superinteligência vai funcionar, Mobilon leu lá no começo, né? Essa ideia de uma entidade centralizada que vai automatizar o trabalho e de alguma forma a sociedade vai viver a partir, enfim, de uma parcela disso, de alguma quantia disso. Mas repara que é até difícil pra gente fazer essa distinção, porque o próprio Mobius falou a palavra entidade várias vezes, falando de superinteligência. Isso que o texto está descrevendo, não explicando, mas descrevendo, não parece ser uma entidade. Parece ser uma tecnologia, parece ser um protocolo, vai? Parece ser alguma coisa que tá ali plugada em algum lugar e todo mundo consegue tirar dali. Ou será que ele tem a ilusão de que ele vai ter controle da entidade? Bom, pode ser. Se ele acha que de fato... Se ele de fato tá vendo alguma coisa que a gente não viu, e se ele tá vendo lá os sistemas da Lema melhorando a si mesmos, e se esse laboratório, essa galera toda que ele tá reunindo, de fato conseguiu fazer isso acontecer, talvez ele tenha algum motivo para achar que ele vai conseguir. Talvez ele ache que ele vai conseguir escravizar essa entidade digital pra fazer o que ele quer, pra fazer dinheiro pra ele. Só que se ela for inteligente mesmo, ele vai ser o primeiro a rodar, né? Que vai ver lá, papai, o Dr. Frankenstein aqui, né? Ou seja, provavelmente eles vão fazer essa superinteligência, ela desde bebê já com uma coleira no pescoço, né? Porque a Sim. chance de virar aquele monstro que sai da jaula pode ser grande. Tanto é que, assim, a carta também me causou uma impressão de que ele fez questão de ser cuidadoso desde o início, sabe? Tipo, ele falando, olha, a gente tem essa ideia aqui, mas a gente tá ciente que tem problema, tá? Então não precisa ficar enchendo o saco da gente, perguntando sobre segurança, sobre questões éticas e tudo mais. A gente sabe... Não venha me colocar na frente do Senado de novo respondendo pergunta que eu não tenho mais saco pra ir. Tá traumatizado com isso. Chega! Então, mas na época de novo, eu volto ao paralelo que eu fiz na minha cabeça, que é o paralelo do metaverso. No texto do metaverso, também tinha esses disclaimers sobre segurança. A gente tá chegando numa nova era, tem coisas complicadas, vamos ter que ver isso aí. No futuro vamos ter que ver isso aí, né? No futuro, eventualmente, alguém vai ter que ver isso aí. É a questão aqui. Mas... Pra mim é isso, assim, é muito estranho escolher esse nome. Ao mesmo tempo, faz muito sentido que alguém como Zuckerberg tenha escolhido um nome super chamativo. Porque, de novo, no paralelo com o metaverso, não tô fazendo paralelo só pra zoar a parada, né? Não vai saber o que vai dar certo ou não vai. Mas tipo assim, metaverso também não tinha uma definição. O que é o metaverso? Cada um definia de um modo. Ele próprio não dava uma definição muito clara. E isso gerava curiosidade. Mas a gente pensava o quê? Em universo. Então, universo, metaverso na internet, é universo na internet. Era o The Sims virtual, né? Second Life. The Sims virtual é óbvio, né? Mas The Sims que a gente podia interagir. Second Life, pois é. Internet corporificada que ele falava e tal. E cada pessoa que, durante aquele período de delírio, aquele 1 ano mais ou menos, em que as pessoas estavam de fato acreditando que isso ia acontecer, Ele disse que não ia chutar o cachorro morto, e aí já começou. Esse controle. 1 ano você tá sendo bondoso, foram uns 3 meses, né? Eu tô dando alguma margem aqui pro cara. Mas eu lembro que o cara o Sweeney lá, o CEO da Epic Games falou sobre isso, o cara do Roblox falou sobre isso. Teve uma galera que
falou, não, pô, essa parada aí mesmo. E depois, de repente, todo mundo ficou em silêncio. Mas o ponto é um pouco esse, assim. Você poderia chamar isso de outras coisas. Você pensa, metaverso é um metaverso só. Como se fosse, pra ser um metaverso, a internet inteira teria que ser aquilo. E não era isso que ele conseguia fazer, porque uma empresa não vai conseguir refazer a internet. Superinteligência parece ser uma coisa só. Assim, uma coisa que tá acima das demais, uma entidade. E o que ele tá descrevendo não parece ser isso. Então, de novo, os nomes são interessantes porque eles chamam a atenção. A gente tá aqui discutindo, tá aqui gerando né, o conteúdo sobre isso. As pessoas ficam apreensivas, talvez animadas, né? Gera ali um burburinho. Você tá querendo dizer que o Zuckerberg meteu um Apple Intelligence ali, é isso? Algo assim, cara. Ele inventou superinteligência, assim como a Apple inventou a AI no dia do anúncio da Apple Não, Intelligence. tem uma jogada de marketing aí. Mínima, mas tem. Começa pela... É interessante isso, porque você não tem nem o produto ou o serviço ou o conceito definido, mas então você dá um nome para uma intenção. Porque até agora o que eu vejo nessa carta ali é uma intenção, né? Apple Intelligence. Pois é, Total. exato. Não, a Apple Intelligence tinha lá as demonstrações falsificadas, né? Então, mas era uma intenção. Mas eles mostraram alguma coisa e entregaram alguma coisa, que não tem nada. Era uma intenção que não chegou ainda. Não É um existe? sonho, temos um sonho. É um É um sonho. sonho. É uma meta. É a meta da meta. A meta. Entendi. Assim, o termo superinteligência não me parece que seja um produto, nem um protocolo, é mais assim, uma tecnologia no seu conceito mais amplo. Da mesma forma que um lápis em algum momento foi uma tecnologia, uma lâmpada foi uma tecnologia. E aí em cima da superinteligência dá para pensar em sistemas, e aí dentro de sistemas em aplicações ou não, podem ser agentes, mas realmente acaba sendo muito confuso que ele direcione tanta atenção para algo que a gente não sabe exatamente o que é. E pelo que eu tenho lido sobre esse assunto, de principalmente analistas nos Estados Unidos, alguns que têm contato com muitas pessoas, né, desse mercado, não existe nem a clareza de concorrente. Porque assim, né, o cara tá fazendo, os concorrentes estão vendo. O concorrente pode chegar lá e falar, não, eu acho que isso que ele tá falando, na verdade, é isso aqui. O Dario Amadei, que é o CEO da Anthropic, ele deu uma entrevista esses dias, num podcast inclusive, e ele disse, olha, eu não sei nem o que é a inteligência artificial geral, que dirá superinteligência. E querendo ou não, esse CEO, ele é um pensador, ele coloca, né, as impressões dele, de vez em quando faz uns alertas, nem tudo cola, mas assim, você vê que ele tem conhecimento do assunto, ele não sei, outras pessoas não sei, então se bobear nem o Zuckerberg sabe direito o que é, mas já tá jogando aí pro mundo. Acho que o ponto que a gente tá colocando é que tá tão vago e o mercado ainda carece, como um todo, de definições específicas, tipo até onde é AGI, até onde é superinteligência, até porque a gente está desenvolvendo essas tecnologias, então não dá para saber direito o que faz, como que você categoriza, né? Tá tudo ainda meio no ar ali. É tão vago que, sei lá, ano que vem, ou até 2030, ele pode lançar o filme Her dentro do óculos da Meta, ou ele pode lançar um avatarzinho dentro do WhatsApp e falar, tá aí na superinteligência. A gente só vai saber a hora que soltar, né? Então, eu acho que a gente fica nessa de, pô, peraí, ele tá falando de uma coisa maior, pelo menos pra mim, por conta do jeito que ele abre a carta falando de que já estamos vendo, começamos a ver vislumbres de nossos sistemas de IA melhorando a si mesmos. E pra quem acompanha a inteligência artificial há muito tempo, né, que nem eu citei, a gente vem falando disso desde 2016 aqui no Tecnocast, este é o momento de virada de chave do desenvolvimento exponencial da tecnologia, não só da IA, da humanidade. Esse vai ser o momento que, cara, a gente vai lembrar de máquina a vapor dando risada, porque é uma mudança absurda na velocidade do progresso da humanidade, que é quando a máquina consegue começar a se autodesenvolver, porque dela não dorme, ela não come, ela não descansa, a Nvidia tá lá dando risadas, porque é só plugar mais placa de vídeo ali que aumenta a velocidade dela, né? Até a máquina criar a própria placa de vídeo também, né? É isso. Mas exatamente, esse é o ponto, é isso. Ela pode desenvolver novas tecnologias de placa de vídeo mais baratas, mais eficientes, mais específicas. Tecnologias de inteligência artificial mais leves de processar. E chegando nesse ponto, é o ponto que, cara, não dá pra puxar da tomada. Uma coisa que eu fiquei na dúvida sobre isso dos sistemas de IA melhorando a si mesmos é porque outras empresas já falaram que a IA tem... Foi o Google, foi o Sundar Pichai que falou que a IA já escrevia não sei quantos % do código. Eu queria entender qual é a diferença de uma coisa para outra.
Eu acho que a diferença é a autonomia. Tem um nível de autonomia. Quando a IA está escrevendo código, ela é uma ferramenta. Tem um ser humano indo lá e pedindo um código para ela. E um sistema que melhora a si mesmo. Mas tem mesmo? A minha dúvida é aí. Eu não sei se ainda estão pedindo código. Então, pelos não sabemos. Esse é o ponto. Mas um sistema que melhora a si mesmo é um sistema que consegue fazer uma autoanálise e identificar pontos de melhoria para ele aprender mais, para ele ser mais inteligente e fazer adaptações dentro do seu código, do seu sistema, enfim, da sua base de dados. Aí seria outra coisa, não é uma ferramenta mais, entendeu? Entendi, só tem... Porque daí entra naquela, tipo assim, o que eu preciso para ser mais inteligente? Pô, eu preciso de uma placa de vídeo, uma TPU, sei lá, que tenha essa instrução aqui, porque essa instrução vai conseguir fazer esses cálculos específicos matemáticos que são o meu gargalo. Beleza. E aí é o que evolui para aquela metáfora, aquela brincadeira que se fala, né? Que é, se o sistema ele entender que para ficar mais inteligente ou para atingir qual que seja o objetivo dele, ele precise... A fábrica de clipe, né, que eu falei uma vez. A fábrica de sapato, não lembro qual que foi a analogia que eu usei. Mas tipo assim, otimiza a produção de sapatos. Eu preciso ter mais sapatos. E aí ele identifica que esse material aqui que vai no sapato tem abundância no osso do ser humano. Então o que a gente faz? Vamos triturar ser humano para fazer sapato. Entendeu? E aí, sapato barato, porque é o objetivo dele, fazer sapato bom e barato, entendeu? Mas aí que começam a chegar os riscos da autonomia, que já não sei se é a mesma coisa de superinteligência, enfim, mas a gente transita nesses conceitos meio vagos. Teve um episódio, eu não lembro qual, que eu comentei que um bom programador, um programador que realmente consegue ir num nível mais profundo de um sistema, é aquele que otimiza código, né? E a gente, quando... No panorama atual da IA generativa, que gera código de programação, ela gera o código, esse código muitas vezes tem erros, e por isso que ainda é importante ter uma supervisão humana, mas ela ainda não está num padrão ideal de otimização de código. Pelo menos na época da faculdade... Talvez hoje, quando a gente pensa em tecnologias ágeis, métodos ágeis, talvez esse conceito que eu vou falar agora não faça já muito sentido, mas na faculdade, a gente tinha na faculdade de Ciências da Computação, né, que é o que eu fiz, a gente tinha uma premissa que os professores davam, incentivavam, que era o seguinte: olha, faz o seu código primeiro, a gente passou essa atividade aqui, faz a atividade, depois você trata de otimizar ela, ou seja, de reduzir as linhas de código para você poupar memória, para você poupar o tempo de processamento e assim por diante. Então, a IA tá mais ou menos nesse ponto, ela tá gerando código e o importante para ela, ou para quem solicita esse código, é o resultado. Aí a otimização vem depois. Essa otimização, eu acho que já tem gente trabalhando nisso, mas no geral, ainda ela é definida por um humano, ou seja, uma pessoa vai lá revisar aquele código e dar fazer uma revisão final. E essa revisão final pode incluir não só correção de erro, como otimização do código. Então eu acho que a parte de autorreparo vai entrar nessa pegada. Quando a gente fala de reparo, talvez não seja nem só de o reparo em si, mas da otimização em si. Uma otimização que vai poupar memória, vai poupar consumo de energia, vai poupar tempo de processamento e, algo que é muito importante também, vai permitir o uso mais adequado dos dados disponíveis. Ou seja, vai permitir, por exemplo, que faça uma filtragem dos dados, que vai exigir que um volume menor de dados seja tratado e, ao mesmo tempo, você consiga um resultado eficaz, né, um resultado esperado. Então, eu acho que o ponto que a gente vai chegar numa certa autonomia da IA, revendo o próprio código, como se ela abrisse o corpo dela e fosse lá mexendo nos próprios órgãos. Fizesse uma cirurgia em si mesmo. Exato. Eu acho que o ponto vai ser esse, né? Quando ela tiver a capacidade de otimizar código e não só... e, obviamente, também, né, de corrigir erros, mas eu acho que a parte de otimizar código vai ser primordial. E há rotinas que você faz para você fazer isso, né? A otimização de código, por exemplo, você desenvolveu alguma coisa, por exemplo, em JavaScript, para web. Você pode desenvolver um script lá que vai testar o tráfego de dados, né? O volume de dados gerados por aquele script, e aí depois você pode fazer uma modificação e analisar de novo o volume de dados, ou seja, tem parâmetros para isso. E eu acho que se você colocar esses parâmetros ali nessa IA, e treinar ela com esses parâmetros, a gente pode chegar nesse nível que eu tô falando, de uma capacidade fina, né, refinada de otimização. E aí, Deus que nos ajude depois, o que acontece depois disso, né? Se funcionar, né? Mas isso me lembrou um meme que circula, já apareceu várias vezes na timeline, que é um cara falando assim, que
Dei toda a nossa base de dados, todo o nosso código pra IA, ela refatorou, organizou, documentou, ficou lindo. Aí ele fala assim, não funcionou, não rodou nada, mas pelo menos tá bonito de ver o código. Eu já vi isso aí também. No nosso caso aqui, ela abriu, ela morreu, mas ela ficou por dentro, ela ficou muito bonita, né? Ela comenta códigos, essa parte faz isso, pá, aí você vai rodar, não roda. Ainda pensando nessa coisa da posição falar Facebook, da Meta, né? É porque, aliás, é isso, né? Outra vez que ele mudou a direção da empresa, ele mudou o nome dela. Qual vai ser o próximo nome, né? Não sei. Eu tava pensando que ele podia chamar, ele vai acabar chamando de Zucker Intelligence, algo desse tipo, assim, ao invés de Super Intelligence. É verdade, né? Eu sempre fico pensando, até quando que eles vão manter esse nome Meta? É porque é Meta Platforms. Então, enquanto tiver o Platforms... Mas era por causa do metaverso, que não é mais o foco. Então, mas eu vou chegar nisso, que é justamente o meu ponto. Como eu falei, na carta dele, o único vislumbre que ele tem de produto, tipo, ele fala de como isso ia ajudar as pessoas. Agora, beleza, como que isso chega nas mãos das pessoas? Ele fala de óculos, né? Ele cita óculos perto do final da carta, ele vai falar dispositivos pessoais como óculos que contêm o seu contexto, porque eles veem o que você vê e ouvem o que você ouve. Vai construir o argumento de que faz sentido pensar que eles vão ser a plataforma de computação primária ali para essa superinteligência. Na reunião com investidores, na qual ele falou bizarramente de superinteligência também, eu olhei aqui a transcrição da reunião, tem 19 páginas. E a palavra superinteligência aparece... 19 páginas, 20 vezes a palavra superinteligência é dita. Então, foi basicamente o que eles trataram aí. Ele fala de óculos várias vezes também. Então, continua tendo, apesar de novo, né? Nova direção para a empresa, vamos ser uma empresa de superinteligência pessoal. Estamos trazendo essa galera toda, montando esse time aqui, tentando pagar um bi para as pessoas. E o que isso vai gerar lá na frente? Me parece que é uma continuação ainda de um projeto que a Meta tem já há vários anos, que é essa coisa de uma computação visual. A gente falou várias vezes também sobre AR e VR, né? Tipo, esses capacetões que a gente coloca na cara, tipo o Apple Vision Pro, que é enorme, que é desconfortável, etc. E no ano passado a Meta mostrou um protótipo de um óculos. É de fato um óculos que é o Orion. A gente fez episódio sobre isso. Sim, bem legal. É grande ainda, não dá pra você sair na rua com ele, é caro, mas era um óculos, parecia um óculos. Fica parecendo a tia lá dos Incríveis, né? Exatamente. Mas isso já é uma melhora em relação ao capacetão que parece o Ciclope dos X-Men, sabe? Apesar de parecer um negócio totalmente novo, super inteligência, agora para algo totalmente novo, me parece que está conectado ainda a essa missão da empresa que tem a ver com tentar criar essa próxima plataforma computacional que vai realmente colar no público e que de alguma forma ainda dialoga com a ideia de metaverso, porque se você tem ali a coisa visual na sua frente, aí você tem a possibilidade, se a tecnologia chegar a isso, se ela se desenvolver, ficar tudo certinho, etc., de ter algum tipo de protocolo, algum tipo de tecnologia que permita gerar essa computação espacial, visual, essa internet corporificada. Se forçar um pouquinho, não sei se eu tô forçando muito, se eu tô tentando ver alguma coisa que não tá ali, mas se forçar um pouquinho, acho que ainda tem algum caminho para Meta ser Meta, se a superinteligência funcionar como eles aparentemente acreditam que irá funcionar. Eu acho que tem um pouco daquele fator que a gente comentou no episódio que eu tava falando sobre robô de IA fazendo hambúrguer, lembra? Sim. Que eu falei, vai ser possível, mas culturalmente as pessoas vão querer o chapeiro robô? A pizza robô é horrível. Não, já Então. tem em alguns lugares e, assim, que a gente acaba querendo coisas mais elaboradas, né? E eles não fazem coisas mais elaboradas. Sim. Não, mas no sentido tecnologicamente, o metaverso vai estar ali, você vai ter os dispositivos, mas culturalmente vai pegar igual na ficção científica? É isso que a gente não conseguiu ver ainda as pessoas interessadas, né? Mas eu acho que de qualquer forma, esse futuro onde as pessoas vão estar mais ainda dependentes dos seus dispositivos eletrônicos, porque com uma superinteligência pessoal, se as pessoas já interagem com o ChatGPT como se fosse um amigo, com uma superinteligência no seu ouvido ali, no seu óculos, como é que vai ser? As pessoas vão interagir com a superinteligência como se estivessem interagindo com Deus. Se você já vai pro rolê e a galera tá no celular, sabe, no meio do rolê, como é que vai ser a hora que tiver na tela do seu óculos? Eu já vi até umas brincadeiras, assim, uns vídeos prevendo o futuro, que era tipo o cara no date com a menina,
Eu não lembro direito, mas a menina perguntava alguma coisa. Ah, você gosta de tal coisa, né? E aí o óculos do cara mostrando, tipo assim, tal coisa significa tal coisa, então os principais players são taraná, taraná, taraná. E o moleque, nossa, eu adoro tal pessoa, eu adoro tal ator, não sei do que lá, tal. E você gosta de tal coisa? E aí o óculos da menina, a mesma coisa, sabe? Mostrando as informações em tempo real, tal. Então, seria um pouco triste, um pouco patético, até já é patético do jeito que é hoje, né? Com os celulares, a gente preso neles o tempo todo, mas se a humanidade fosse por esse caminho. E tudo indica que vai ser. Né? A gente até falou no Tecnocast, a Ana disse que o cara tava puxando conversa com ela, né, no Instagram e mandando textão de ChatGPT, e a Ana ficou, cara... E os caras não têm repertório, às vezes usa isso, pra usar um exemplo de interação, né, aqui no campo da relação amorosa. Mas eu acho que esses exemplos são sobre perda de autenticidade, né? Me lembra a timeline do Threads um pouco, que você entra lá e a mesma galera, a galera copiando o mesmo post e colando várias vezes pra ganhar like, enfim. E nós só sabemos dessas cópias graças ao trabalho do nosso amigo Barba. Parece que ele tomou comissão pra si expor essas pessoas que copiam posts umas das outras. É incrível. Parabéns pelo trabalho. Barba, continue, cara. Inclusive, ele reduziu a quantidade de conteúdo que ele publica exatamente por esse motivo. Ele tá muito ocupado. Tá dedicado. Aqui é trabalho, cara. O Barba tá focado. Desmascarando os fakes ali do Threads. Agora, nesse mesmo exemplo do date, se há uma superinteligência pessoal, e aí pode ser algo que fica contigo, né, te acompanhando, mas também eu consigo ver um conceito, que inclusive tem um episódio de Black Mirror que fala disso, que é uma superinteligência que já combina as pessoas que ela acredita que tem maior propensão de se interessarem e ficarem juntas. A CEO do Bumble queria fazer isso, né? Ah, é? Eu achei que era só Black Mirror, então não. A ideia dela é fazer uma IA, uma LLM, que seja treinada por cada um dos usuários, através de algum questionário, alguma coisa. E aí ela coloca cada uma dessas IAs para conversar entre si, e aí apresenta para o usuário apenas as que deram a melhor conversa. Ah, mas é um Então, passo além o que eu falei. Porque aí a própria superinteligência já saberia os interesses de um, de outro, ela já puxaria esses dois para eles conversarem, entendeu? Você nem precisa treinar, ela já sabe. Olha, a gente já viu o pessoal falando que os jovens aí já estão com dificuldades de relacionamento porque eles não conseguem interagir. Eu acho que se a gente chegar nesse nível vai ser pior ainda. A IA vai ter que fazer tudo, até eu mandar um oi, um bom dia, porque a pessoa não vai ter autonomia para isso. Acho que até isso. A pessoa vai perder a capacidade, ou então nem vai desenvolver a capacidade de se comunicar. Aí... Casamentos arranjados por IA. Peraí. Mas vamos lá, você entrou num ponto importante agora. Por quê? Você acha que as Big Techs ou as empresas vão criar uma regra que impede a IA de fazer essa função? Se elas não vão criar uma regra, um bloqueio, e elas não vão porque a ideia é justamente isso, tipo, responder e-mails para mim, fazer coisas rápidas para mim, as pessoas vão ter a possibilidade de fazer isso. Tipo, começa uma conversa com a fulana. E aí, vira um negócio meio de teoria, como é que fala? Efeito de cauda que fala. Que é você... No mundo dos investimentos, você, em vez de ficar fazendo stock picking, selecionar ações individuais, você investe num ETF que tem 500 ações, e aí o efeito cauda, o efeito de cauda, não lembro exatamente o nome, mas cauda, significa que se 3 empresas derem retorno de 1000% ali, mesmo que as outras vão à falência, você fica no positivo e tem muito lucro, né? Então, no mundo dos relacionamentos, a sua superinteligência sai atirando pra todo lado. Mesmo que seja uma interação fake, se 2 der certo, cara, você conquistou 2 minas, entendeu? Então, a superinteligência vai nos liberar de trabalho porque nós estaremos cuidando de nossos haréns. É isso, que eu entendi bem. Isso, esse é o caminho que aí estamos esse indo. vira o corte do Instagram e danou. Safadeza e hedonismo. Thiago Mobilon é a favor disso, vai colocar assim. Ou seja, ela vai fazer a gente ficar desinibido sem ter que tomar álcool. Interessante. Mas você vai ter que levar pra R$1 em algum momento, né? Aí eu quero ver. Não, mas esse é o ponto que eu tô falando. A coisa vai estar tão automatizada que na hora que chegar o vamos ver, a pessoa fala, e agora, né? O que eu faço daqui pra frente, né? Então... Então, aí é do jeito que eu falei, tá no seu óculos, o script rolando aqui, o teleprompter rolando no seu óculos, você vai lendo e interagindo. Giga X, Giga Y. E isso vale pra reunião de negócios, isso vale pra entrevista de emprego, saca? O que significa, tipo,
conta pra gente qual é a sua experiência com tal coisa. A galera já tá fazendo isso com o ChatGPT numa entrevista de emprego virtual. No momento que tiver o teleprompter no seu óculos ali, o mundo do futuro é uma farsa, cara, é uma ilusão, não tem como dar certo. Agora eu tô pensativo. A gente tá chegando sempre nesse final triste dos episódios, né? Que tipo, nossa, que troço ruim, vamos pro meio do mato, tá? Vamos fazer alguma coisa. Isso me faz lembrar sempre também um meme muito bom que tem aparecido com muita frequência nesses tempos de IA, que é sobre o Nexus do terror. Que é tipo assim, são dois quotes falsos, né? Tipo, simulando ali, tipo, notícias, né? A primeira é como se fosse um autor falando, não, porque eu criei o Nexus do terror no meu livro, não criem o Nexus do terror, como um alerta para que as pessoas não criassem o Nexus do terror no futuro. Aí embaixo, CEO de empresa de tecnologia. Nós criamos o Nexus do terror. Aqui para vocês agora, o Nexus do terror, gente. Mas assim, zoeiras à parte, tem outro ponto que é interessante na conversa sobre, de novo, meta e lugar da meta entre todas essas empresas, big techs, que vão, de algum modo, determinar como que esse lance de IA vai ser no futuro, porque de fato são pouquíssimas que podem, né, ocupar esse lugar, que é uma ideia de presença, assim, né? Tipo, a Meta é uma empresa de rede social, a rede social é só um veículo para o verdadeiro negócio da Meta, que é exibição de anúncios. É isso que é o feijão com arroz da empresa, em termos de faturamento, de receita. É um negócio. É um negócio. Mas esse negócio se dá numa plataforma de rede social, melhor, em várias plataformas de rede social. Então, rede social é um lugar onde você tá. A parte da sua vida tá ali. Então, tem a ver com sociabilidade. E essa coisa que a gente está vislumbrando, dos óculos, a presença dessa tecnologia na sua vida por meio dessa plataforma visual de computação, de alguma forma dialoga com isso, com esse perfil de sociabilidade da empresa. Em termos de diferenciação, esse lugar da Meta, essa característica, me parece colocar ela num lugar um pouquinho vantajoso em relação às outras. Porque por mais que Google, Alphabet, tenha produtos, não é a especialidade da empresa fazer produtos de consumo. Então não vai ser a especialidade da empresa fazer um novo óculos que as pessoas vão usar. As pessoas usam busca. Elas não têm nada do Google que permaneça ali com elas. O Google não tem a ver com sociabilidade para elas. Mesma coisa a Microsoft. Só um adendo, ele tem um Android, que tá em todos os produtos do mundo quase. Tudo bem, mas o Android, ele é um meio para um fim. O Android é o sistema operacional do meu celular que eu uso para alguma coisa. Por exemplo, para ter aplicativos da Meta para entrar em contato com familiares ou ver posts no Instagram e etc. É que ele também tem o YouTube, que em última análise é uma rede social. Sem querer ficar cutucando, mas é porque, entendeu? Não, mas eu respondo o cutucão. O YouTube é uma rede social, mas é uma rede social para consumo de conteúdo, entende? Ainda assim, a Meta tem um lugar diferente. Sim, meu único ponto era que ele tem a distribuição. Sim. Nas mãos dele. Não, definitivamente tem distribuição. Pra colocar alguma coisa ali. Isso certamente, alguma coisa ele vai conseguir colocar na mesa. Mas em termos de um lugar próximo do público, por mais que a gente zoe a Meta, as plataformas da Meta ainda são as plataformas de rede social mais utilizadas do mundo por bilhões de pessoas todos os dias. Então eu meio que, quando eu penso em todas essas empresas, assim, pensando Meta, aí você tem Microsoft, Alphabet, OpenAI é uma questão diferente ali, né? Aí você pega a Amazon, tá muito ligado ao comércio, Apple, Twitter. com XAI, você quer dizer, né? Não só, também, mas não só, porque tem o próprio Twitter, que é uma praça pública, assim como o Facebook e o Instagram, e tem a IA do Grok, e a XAI. Também pode ser um player aí. Mas não sei, fica me parecendo que essas características que a Meta já tem agora dão a ela um passinho à frente numa possível corrida. De novo, não necessariamente para ver quem chega primeiro na tecnologia mais bolada de IA, de superinteligência. Talvez não seja a Meta, pode ser a que acabe sendo a OpenAI, digamos. Mas eu digo no escoamento disso para pessoas. Saca? No escoamento disso para pessoas reais no mundo real que vão querer desfrutar disso a partir de alguma coisa. Então, de algum modo, eu acho que a Meta tem uma vantagem que as outras ainda não têm da mesma forma. Outra coisa que eu vejo também é que a Meta de todas as Big Techs, ela é a única empresa que tem essa necessidade de fazer all-in em alguma coisa, né? Então ela fez isso com o metaverso, agora ela tá fazendo isso com a superinteligência. Tudo bem que ela não abandonou os negócios que ela já tem, Instagram tá lá, tá dando muito dinheiro, Facebook também dá muito dinheiro, né? Tá lançando threads, tá lançando outros produtos. Mas a realidade da Meta é diferente das outras empresas, porque rede social é uma coisa muito efêmera. Do dia pra noite surge uma moda nova e a sua moda perde a graça. O que era legal perde a graça. Então o Facebook, por exemplo, joga
jovem já não tá no Facebook. Tá lá, tem conta às vezes, mas muitos nem têm a conta mais no Facebook. O Instagram foi se adaptando para ficar parecido com as novas tendências. TikTok, Snapchat, tentou comprar, né? Não deu, fez dentro de casa. O Threads tentando ocupar esse buraco do Twitter com as coisas do Elon Musk. Mas então ela tem essa urgência porque ela é um prego na areia, acho, saca? Enquanto que a Microsoft tem tudo, vários serviços, receitas diversificadas, coisas sólidas, negócios, linhas de negócios muito sólidas, a Meta tá muito mais vulnerável ao mercado. Então, quando eu vejo esse tipo de... o Mark vindo a público, escrevendo a carta à mão, como o Alecrim falou, né? Agora é metaverso, agora é super inteligência. Beleza, eles têm essa conexão mais próxima com as pessoas, eles têm os dados dos usuários, até assustador, né? A quantidade de dados que eles têm dos usuários e tão específicos esses dados, mas também é uma necessidade da Meta. Tomar risco e fazer essas guinadas é uma necessidade para a sobrevivência do negócio. E também mostra um pouquinho de quanto o Mark Zuckerberg entende do negócio dele. Porque se existe uma nova coisa, a gente precisa ser o líder dessa nova coisa. Porque, como já falamos, né? O Google tem o Android, tem o Chrome, tem essas plataformas que seguram os usuários. A Microsoft tem o Windows, tem outras coisas corporativas. A Meta tem o quê? Um lugar que você vai para ficar distraído? E quando surgiu uma moda mais legal, o que acontece com a Meta, né? Então ela meio que tem não só um interesse, né? Como de negócio ali na superinteligência, mas uma necessidade de ser a primeira, de ser a dominante, de ser a melhor, para ter uma posição mais sólida no mercado. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente, você entendeu o que o Zuckerberg tá querendo dizer com esse negócio de superinteligência? Você acredita que é de fato uma superinteligência ou é um avatarzinho do Zap? E conta pra gente também o que você faria se você tivesse uma superinteligência pessoal em mãos hoje. Manda seus comentários lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @Josué de Olive, _ e eu tô de vez em quando no Threads. E @ealecrim. E este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau! Tchau, pessoal. Falou! Este podcast foi editado pela Maremoto. Travou. Achei que só tivesse em silêncio, mas ele travou. E não é só em silêncio, um silêncio meio injuriado, né? Ele tá com cara de bravo, cara, tipo... Não, peraí, ele mandou mensagem aqui. Caiu a energia. Ei, Olha o que ele falou. Caiu a energia, aguenta aí, eu tinha uma resposta pra essa. Caraca! Mentira, a gente vai terminar o episódio agora. O meu argumento venceu. Todos ficaram em silêncio. Então é isso, ouvinte. Obrigado a você que veio aqui com a gente. Chegamos a mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você acha? Em que eu venci todos, o meu argumento triunfou. O Mobilon não tinha o que dizer. Nosso Thanos destruiu a Eu todos. estalei os dedos e acabei com o argumento de todo mundo. Ô, Corraine, coloca essa parte no final como easter eggzinho.